Igreja, a graça e a paz seja convosco. Amém. É uma grande alegria estarmos reunidos novamente no nome do Senhor Jesus. Obrigado à presença de todos, dos nossos irmãos lá da Peniel. A nossa proposta, aquilo que nós sentimos no coração da parte de Deus, é de falar do tema mais importante da Bíblia: a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. E isso se faz necessário. Primeiro a gente vai fazer uma pergunta hoje, mas para a gente dar essa resposta, nós vamos ter que passar ouvindo as 5 mensagens. Na última, quando nós terminarmos, a gente então tem a resposta para esta pergunta: em qual Jesus você crê? Nós vamos falar, o tema é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso é o que nós temos de mais importante, essa é a mensagem mais importante. E nós vamos orar a Deus nesse instante. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, que o Teu Espírito Santo esteja nos iluminando e possamos, Senhor, trazer a mensagem das Escrituras, a mensagem que o Teu Espírito Santo inspirou os apóstolos do Senhor a ensinar a igreja primitiva, e esta mensagem a ser resgatada dos nossos dias para a edificação espiritual da Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Qual Jesus você crê? Jesus é o Filho de Deus. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui apenas umas ilustrações, né? Os 5 pilares do Evangelho de Jesus Cristo. Este, sim, o tema central do Evangelho. O Jesus pregado hoje é o mesmo pregado no Novo Testamento? Nós vamos poder tirar uma ideia após ouvir as 5 mensagens, só que uma a gente não consegue. Aí a pergunta que nós vamos trabalhar todas essas semanas. Os 5 pilares. Hoje nós vamos ver Jesus Cristo é Deus. No segundo domingo, Jesus Cristo se encarnou. No terceiro, Jesus Cristo morreu na cruz. No quarto, Jesus Cristo ressuscitou. E no quinto, Jesus Cristo é o Senhor. Após ouvir todas essas mensagens, nós teremos a resposta da pergunta: qual Jesus você crê? Glória a Deus. E é importante, né, que você faça um esforço para ouvir todas elas, porque com certeza ela vai te abençoar e te edificar, porque é a mensagem mais importante da Bíblia Sagrada. Teremos, claro, o tema pelo original do Novo Testamento. Primeiro pilar, então, hoje vamos ouvir a mensagem: Jesus Cristo é Deus. Muito bem. Não é apenas no dia de hoje que nós temos problema de seitas e movimentos contrários à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Desde a época primitiva, a igreja enfrentou problemas com relação ao Senhor Jesus. Primeiro, havia no meio dos cristãos judeus em Éfeso a heresia que dizia que João Batista era o Messias. Quer dizer, imagina que isso estava no meio dos cristãos. Aliás, a heresia, para ser heresia, tem que sair do meio de cristão, né? Senão não é heresia. Lá fora não. Então, sempre eram cristãos que distorciam. Então isso já tinha esse problema. Sempre houve na história da igreja heresias de pessoas que achavam que tinham descoberto algo novo e começavam a ensinar aquilo que era contrário ao ensinamento dos apóstolos. Mas surge no meio dos cristãos gentios lá em Éfeso uma nova heresia chamada docetista, que era uma espécie de gnosticismo primitivo, né? Esse movimento aqui é um movimento que até hoje existe e que sempre infernizou a vida da igreja, dizendo que Jesus era um mensageiro dos céus e que seu corpo era carnal só na aparência, mas que ele era um espírito. Então, quando começou a se pregar isso aqui na igreja, os cristãos começaram a entrar: mas como que pode um espírito ser crucificado, um espírito ter derramado sangue? Então começou
esse movimento pegar fogo lá na igreja. Devido a essa nova doutrina que ganha ênfase no cenário cristão, o único apóstolo ainda vivo, que é o apóstolo João, decide escrever para combater essa heresia. E o Espírito Santo usa para escrever o Evangelho de João e a primeira carta de João, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, palavra que nós vamos apreciar bastante. Aqui, para vocês terem conhecimento, é o Evangelho de João, capítulo 1, que nós estamos estudando no original grego, correto? Então, se nunca viram, aí para vocês visualizarem como que é o original. Então, o tema: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Então vamos lá. Princípio, primeira palavra que nós vemos lá, a palavra grega arche, quer dizer o começo, a origem. É o mesmo princípio mencionado em Gênesis 1. É o princípio do tempo, espaço material do universo, a eternidade antes da criação. Jesus é eterno, é sem tempo, isto é, sempre existiu. Jesus nunca foi criado, ele pré-existiu ao princípio. Então o que João disse no princípio? Era o Verbo. Quer dizer que sempre Jesus existiu, porque se ensinou e ainda se ensina nos nossos dias que Jesus é uma criação. Então João veio e começou a mostrar: no princípio era o Verbo. Mas bem que ainda tinha mais problemas para resolver. Os grupos que não aceitavam Jesus, no original nós vamos ver depois a palavra como que ela é, inclusive em grego. A palavra verbo é logos, que significa verbo, palavra. Esses grupos sempre, ao longo da história, têm contaminado a igreja com suas heresias. Os docetistas, né? Esses gnósticos primitivos que ensinavam isso de Jesus, né? Que ele era um espírito. Os unitaristas, que ensinavam que só existe o Pai. O sabelianismo, que é algo parecido. Os arianos, hoje herdeiros são os TJs, não os testemunhos de Jeová. O ensino dos arianos, ele era um diácono. Ele então começou com a doutrina de que o Pai criou Jesus, que Jesus era apenas um profeta. Os céticos, os muçulmanos e os judeus, e os gnósticos posteriores. Então todos esses grupos aqui sempre negaram que Jesus fosse o Logos. Mas por quê? O que envolve essa palavra Logos? Então nós vamos ver os problemas, e se vocês pegarem na internet, vocês vão ver eles dando essas explicações a respeito disso. Então vocês vão aprender o que era esse Logos antes de João falar, justamente porque isso é que gerou problemas. Logos, então em grego é assim que se escreve. Na nossa tradução aparece como verbo, algumas palavras. Quem era o Logos para eles? Logos, a palavra, ou verbo, pode ser traduzido. O termo teria sido tirado do ensino pagão dos filósofos gregos. Então eles diziam o quê? Que João tinha pego essa palavra, copiando essa palavra do meio pagão, e teria introduzido isso. Então havia essa rejeição, que aliás ainda tem. Agora, então, para a gente ver, vamos ver o que eles diziam que era o Logos, os filósofos. Isso pode ser encontrado em qualquer livro de filosofia, para a gente depois ver o que João disse. O Platão, famoso filósofo grego, era a ideia universal absoluta. Então ele dizia que Logos era a ideia universal absoluta, quer dizer, não era uma pessoa, era uma ideia. Heráclito, outro filósofo, ele disse que era Deus, a sabedoria que governa tudo, era uma força ativa. A gente escuta muito nos nossos dias isso, né? O Espírito Santo é uma força ativa. Outros filósofos gregos diziam que Logos era a razão, a palavra ainda na mente, a lógica que traz a ordem e a harmonia do universo, quer dizer, era algo que estava na mente, uma palavra que estava na mente, que você não falou. Os estoicos diziam que a razão que governa o universo era uma força. Filo, que era um filósofo judeu, ele dizia que era um mediador entre Deus transcendente e o universo, era também uma força, era algo que estava na mente. Aristóteles, discurso fundamentado. Então ele dizia que Logos era um discurso, aquilo que se fala. Também nenhum deles diziam que era uma pessoa. O verbo Logos, em aramaico, Menra. Os judeus, o Targum aramaico, tradução do Antigo Testamento, usado nas sinagogas em aramaico,
ele colocava como a palavra de Deus, substituída por referência ao próprio Deus em Êxodo 3, 12 e 19 e 17. Porque os judeus já usavam essa palavra para se referir a Deus, uma palavra sabedoria. Então, para esses judeus, era uma sabedoria divina. Então, sempre, nós vamos resumir, então o que ele faz? Ele é exemplo do apóstolo Paulo lá em Atos 17, 23, no Areópago. O que o Paulo fala lá no Areópago? Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Os gregos, então, faziam altar para todos os deuses. E tinha um que eles colocaram um Deus desconhecido, que eles não conheciam. O apóstolo Paulo vem então e vem falar: é desse Deus que vocês não conhecem que eu venho falar. Quer dizer, eles tinham uma ideia que tinha um Deus desconhecido, não conheciam. O apóstolo Paulo apresenta, certo? Aí o exemplo é um altar desconhecido. O Areópago, as ruínas, é esse lugar aqui, e esse era o altar. Então, estava lá, ele diz então: olha, sobre esse Deus que eu venho falar. Eles tinham uma ideia que existia um Deus desconhecido, mas não sabiam quem era. E o apóstolo Paulo apresenta. O apóstolo João, o que ele faz? Ele mostra que o Logos. Então o que ele vem dizer? Primeiro, o Logos não é uma ideia ou razão universal. O Logos, o Verbo, não é uma força ativa, criadora. Ele não é um discurso, ele não é uma palavra na mente, ele não é uma palavra criadora, ele não é a sabedoria do universo. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, toma uma palavra bem conhecida dos judeus e dos pagãos, o Logos, mas com entendimento errado, e revela que o Logos é uma pessoa, o Verbo. O Logos é o Filho de Deus. O Logos é Deus Filho. Foi pelo Logos que todas as coisas foram criadas. Então ele ensina aqui, esse Verbo criou todas as coisas. Ele se encarnou e se tornou Deus homem. Ele veio aqui e se tomou o lugar humano. Seu sacrifício na cruz reconciliou seu Pai com os homens. E isso tudo será visto, cada uma na sua semana. Então Jesus é o Deus eterno, Jesus é o Logos. Então ele mostra essa divindade, ele mostra que Jesus é Deus, ele revela isso, e isso vai se tornar o ensino básico do Novo Testamento. Então está aí Jesus como agente da criação, e nós vamos ver esse texto. Aponta para a existência de Jesus, quer dizer, no princípio, quer dizer, sempre teve. Aponta para a divindade de Jesus. Verbo, a palavra serviu de ponte para pregar o Evangelho, tanto para gregos como para judeus. Então, em Logos, em grego, que significa palavra ou verbo, como nós temos na nossa tradução. E o verbo estava com Deus. É ensinado uma ativa relação de ligação, o verbo como um companheiro do Pai desde sempre. Então ele fala, e o verbo estava com Deus. Então ele mostra que antes de existir todas as coisas, Jesus estava com o Pai. Nunca houve tempo do Pai sem o Filho. Já atacando o quê? Aquele ensino que dizia que Jesus tinha sido criado. Como? Essa palavra grega quer dizer estar em companhia de alguém num plano de igualdade e intimidade, cara a cara, face a face, com cada um, fala de comunhão. Então ele, ao dizer que o verbo estava com Deus, o Pai, então o Filho estava com o Pai. E o verbo era Deus. Aí ele faz a afirmação que vai mudar todo o ensino do Novo Testamento. Ele diz que o verbo, o Logos, Jesus, era Deus, desde sempre. Então ele era Deus. E essa palavra em grego, quando está assim, usando o artigo, significa que a natureza, a essência divina desse Jesus que veio aqui, era Deus. O erro grotesco que a gente vê, que isso surgiu em 1950, vocês vão ver em algumas traduções, ele põe aqui o verbo era um Deus. Esse um aqui é normalmente em parênteses, porque ele não tem no original, no original está sem esse artigo. Quando isso acontece, ele se refere à essência divina, ao caráter. Quer dizer, é como se traduzisse assim, e o verbo era, em sua essência, absolutamente Deus. Quer dizer, por que coloca um? Para tentar tirar do verbo a qualidade que ele tem como Filho de Deus, sendo Deus. Então, no princípio era o verbo, quer dizer, que Jesus Cristo é esse verbo, o Filho de Deus. E ele estava no princípio com Deus, a eternidade dele, sempre esteve lá.
Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quer dizer, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Jesus Cristo não seja Senhor e soberano. Então, todas as coisas que existem, como são sustentadas, dependem de Jesus Cristo. Amém? O Logos, Jesus, estava com o Pai desde a eternidade passada. Então o Logos é eterno e é Deus. Nunca houve um tempo em que o Pai estivesse sozinho, mas o Filho sempre esteve com Ele, assim também com o Espírito Santo. O Logos, o Verbo, é Jesus Cristo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Jesus Cristo foi o agente do Pai envolvendo a criação de todas as coisas do universo. Está lá em Hebreus, esse texto será estudado na última mensagem. Deus falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Isso aqui será explicado, versículo, palavra por palavra. Filho do seu amor, Paulo escrevendo em Colossenses 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, Ele mostra o quê? Que toda a criação, que a gente vê ou que não vê, tudo que existe foi criado por Jesus Cristo. Todas as leis e propósitos que guiam a criação e o governo do universo residem em Jesus Cristo. Como Deus, Jesus criou o universo material e espiritual para seu prazer e glória. Então, a soberania, o senhorio dele vem porque Ele criou todas as coisas. E aí temos, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A palavra grega, traduzida aqui, por intermédio dele, é dia, através dele, por meio de, por causa de. É a mesma palavra aplicada a Deus Pai. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, lá em Romanos 11:16. Então, a gente vê assim a criação, olhando lá na Bíblia. Nós vamos pegar aqui Gênesis e entender. E disse Deus, haja luz. Aqui era Jesus verbalizando para a criação, conforme o seu Pai. E disse Deus, Jesus estava dizendo, haja luz. E houve luz. Gênesis 1:3, parte B. Era o Espírito Santo como braço executor da Trindade. E o Espírito de Deus se movia. O Filho verbalizava, conforme o Pai, o Espírito Santo executava. A criação era a vontade do Pai, que o Filho verbalizou e o Espírito Santo materializou. O texto de Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, o Pai aperfeiçoou quem? O Filho, quando ele veio aqui. Ele teve que mostrar o quê? Por que esse aperfeiçoar aqui é Jesus? Para provar que ele era humano, não espírito, como se dizia. Então, aqui nós estamos já vendo Hebreus, o autor confirmando a mesma palavra que João veio muitos anos depois ensinar à igreja. Então ele estava mostrando, Jesus quando veio aqui, ele se tornou realmente humano. Então Deus se tornou homem. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Efésios 3:9. Está no plural a narração da criação. Está lá em Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós vemos a pluralidade. Então está aí a obra redentora, agora criadora do Senhor Jesus. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, porque foi do agrado do Pai que nele, toda a plenitude nele habitasse. Colossenses 1:17-19. Ele, o pronome enfático, tinha que ser Ele. É imutável, tinha que ser por Jesus Cristo. Então, tudo que existe, como existe, tinha que ser através de Jesus Cristo. Subsiste, substal, a palavra quer dizer manter unido, unir as partes do todo, num todo. Jesus é a fonte unificadora que abrange tudo em funcionamento, harmônico em todo o universo. Cristo sustém o universo, mantendo o poder e o equilíbrio necessário para a existência e a continuidade da vida. Então, todo o universo
universo, como ele é regido e governado, tanto o visível como o invisível, é sustentado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você pede algo, você está aí pedindo a libertação, qualquer coisa, tudo está sob o domínio do Senhor Jesus Cristo. Plenitude, a palavra pleroma, um termo técnico para indicar plena deidade, cheio, completo. Os hereges de Colossos, como vocês veem, esses hereges deram muito trabalho para os apóstolos, porque criavam sempre doutrinas que atendiam eles, não mudou nada. A única coisa que mudou é que os apóstolos de Jesus Cristo não estão mais aqui, mas deixaram os escritos. Mas sempre houve gente tentando deturpar o ensino da palavra de Deus. Não vai mudar isso até o arrebatamento. Ensinaram que os poderes e atributos divinos haviam sido divididos entre várias criaturas dos deuses pagãos. Olha o que eles estavam ensinando. E isso estava contaminando a igreja. Eles estavam acreditando de fato que todo o poder e atributo de Deus havia sido dado para outras criaturas. Então todo mundo estava acreditando em tudo, né? O apóstolo Paulo anula essa heresia ao ensinar que a plenitude da divindade, todos os poderes e atributos divinos, habitavam sempre e por completo somente em Jesus Cristo, que mesmo tornando-se homem, nunca deixou de ser Deus. Ele é Deus homem. Jesus Cristo é Deus como seu Pai. Então, ele estava mostrando que, embora se tornasse homem, ele nunca deixou de ser Deus. O ensino dos apóstolos. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos lá, o apóstolo Paulo, completando ainda o que já vimos aí. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente. Amém. Romanos 9, 4, 5. Outro texto claro. Olha bem o que ele diz. Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente. Amém. Então, a divindade de Jesus Cristo sempre foi crida e pregada pelos apóstolos. Aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo. Ainda Paulo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de quem? Do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito 2, 13 e 14. Aqui não resta nenhuma dúvida, porque ele fala, nós estamos aguardando o aparecimento da glória. Ora, quem que nós estamos esperando voltar? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? O Filho. O Pai não veio aqui e o Espírito Santo está aqui, não em forma de corpo. Ele não vai voltar assim. Na verdade, o Espírito Santo está aqui, né? Então, o Filho, ele diz assim, mas é muito fácil se tiver dúvida, o qual deu a si mesmo por nós. Ora, quem que morreu na cruz? O Filho. Então, ele mostra, e ele chama de como? Grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Está aí. Com toda a clareza, esse era o ensino dos apóstolos. Aparecimento, a palavra epifania, manifestação, surgimento dos astros, a volta gloriosa de Cristo. Glória, né? O Doxa aí fala do Shekinah. Salvador, Soter, libertador, que traz benefícios notáveis. Então, estamos aguardando isso, que ele volte e venha arrebatar a sua igreja. Um belo dia, a cidade estará assim, todo mundo na noitada, se divertindo, e os verdadeiros estarão subindo. Nós vamos dar um petisco sobre a volta de Jesus no último dia. O apóstolo Paulo ainda. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. 1 Timóteo 3,16. Deus se manifestou em carne. Quem é o Deus que se manifestou em carne? Jesus Cristo. Então esse é o ensino da igreja primitiva. Cristo, o qual está Paulo de novo. Aliás, não tem como falar na mensagem do Novo Testamento não falar desse apóstolo, né? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, 8 C ao 9. Imagem, a palavra ícone, que a gente escuta muito, ele é um ícone. Então essa palavra ícone vem do grego, que significa imagem, cópia que partilha da realidade que representa, semelhante. Então,
Quando se vê, por isso que Jesus falou: quem vê a mim vê o Pai. Ninguém nunca viu a Deus. A revelação de Deus aqui foi através quando o Verbo se tornou Jesus. Quando ele andou aqui, habitou entre nós, ele diz: o Verbo se fez carne. Ele passou a ter um corpo humano. Primogênito. A palavra Pρωτotokos quer dizer o principal herdeiro, por ser pré-existente à criação. Isto é, ele se tornou o primeiro, quando ele ressuscitou, o primeiro da família que o Pai deseja. Ele é o primeiro. Todos os salvos serão transformados e terão um corpo semelhante ao de Jesus. Eu não sei, nós paramos na opinião, eu não sei se nós chegamos nessa parte aí ainda, mas naquela mensagem que já está no YouTube, Porta, Caminho, Alvo, esse texto, todos os textos referentes a isso estão ensinados lá, explicados. Corporalmente, somáticos, corpo espiritual exaltado, visível, apenas para os habitantes do céu, o corpo humano de Jesus. Plenitude da divindade, pleroma, e teórico ser Deus. Jesus foi plenamente homem e plenamente Deus. Deus assumiu um corpo humano, sim, e manteve seus atributos de natureza como Deus. Então, quando morre, morre o homem. Jesus teve que fazer isso. E nós vamos ver isso, não vou adiantar nada aqui, porque nós vamos ver isso na segunda e na terceira parte, falando da sua obra. Então, sendo Deus, ele se tornou homem para nos resgatar. Agora, por que isso era necessário? Vocês vão ter que aguardar as próximas palavras, que nós vamos explicar isso. Simão Pedro, agora vamos ler Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de quem? Do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Está aí, ó, primeiro Pedro, era a mensagem apostólica, era isso que eles pregavam. Alcançar, a palavra anglicana, receber pela sorte, pela graça, igualmente preciosa, isotimos, mesmo nível, honra, posição, estatura e preço. Não há cristãos de primeira, segunda ou terceira classe, em se tratando de distinções espirituais, raciais e gênero. Em Cristo somos todos iguais, judeus e gentios. Então, não tem crente de primeira, segunda ou terceira classe, como tem em outros lugares. Os pobres dele. Uma vez que é cristão, e nós vamos ver isso, todos são iguais perante Jesus Cristo. A obra dele foi completa, e nós vamos falar sobre isso. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Bom, quem que é que era e há de vir? Jesus Cristo. E a Bíblia chama de, no Apocalipse, João chama de o Todo-Poderoso. É a mensagem do Evangelho. Quem é o alfa e o ômega? Jesus Cristo, né? Aí, quem não sabe como é, alfa, a primeira letra do alfabeto grego, ômega, a última letra, seria o nosso Z aqui, né? Do alfabeto grego. Primeira e última letra do alfabeto grego simboliza a eternidade e a infinitude, a vida que abrange tudo e a todos, princípio e fim, arquém, telos, todas as coisas nasceram por Cristo e voltarão para Cristo. O Todo-Poderoso, o Pantocrator, o poder de Jesus Cristo é supremo. Então, quantas pessoas hoje, nós vamos ver isso, né? Tratam Jesus como se ele fosse qualquer um, porque não conhece Jesus, né? Jesus, né? Você para Jesus. Nós vamos ver que a coisa não é bem assim, não é dessa forma. E sabemos, 1 João, primeira carta que a gente fala no começo, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento, para que reconheçamos ao verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. Então nós vemos, Filho de Deus, ele está falando do Filho. Isto é, ele coloca esta palavra aqui, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Quer dizer, este quem? O Filho Jesus Cristo. Vindo, não foi só um fato histórico, mas uma operação perdurável. Ele quis dizer, olha, Jesus veio mesmo. Ele veio aqui, esteve entre nós. E ele era um dos 12. Entendimento, mente, verdadeiro. Aleitinos aqui em comparação com os falsos deuses. Estamos por ser batizados em sua morte. Então, ele fala, nós estamos no verdadeiro. A partir do momento que você é batizado nas águas, você é batizado para estar no verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. Isto é
Esta palavra isto é, só aparece em traduções em português na corrigida fiel. Por quê? É um pronome demonstrativo que indica algo que se acha mais perto de quem fala. Não está na maioria das traduções. Por quê? Porque a corrigida fiel e a corrigida traduzem direto textos recentes, aquilo que vocês aprenderam. Já as demais traduções traduzem daquele texto que foi criado a partir de 1880, né, o chamado texto crítico, e foi suprimido isso. Este, ou ele, na gramática grega, o verdadeiro Deus se refere ao Filho de Jesus Cristo. Poderia ser também o Pai, mas nesse caso, ele está indicando esse isto é, coloca a frase na primeira indicação lá, né? Aí o texto em grego, apenas para colocar, né? O verdadeiro está aqui, ó, Aletinos, né? Jesus Cristo em grego, correto? Este, aqui. Depois disse a Tomé, voltar ao João, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. No 28, e Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Por que Tomé disse Senhor meu e Deus meu para Jesus? Porque de fato Jesus é o Senhor e é Deus. Tomé afirmou a crença na ressurreição de Jesus e portanto que Jesus é Deus, o Messias e o Filho de Deus. Messias quer dizer Filho de Deus, ser Filho de Deus é Deus. Por isso a rejeição dos judeus. Senhor, Kyrios, é igual ao tetragrama Yahvé. Isso aqui nós vamos estudar quando falarmos da ressurreição de Jesus, naquele texto que ele ganha um novo nome. Uma das declarações mais claras e fortes sobre a divindade de Jesus Cristo. Tomé afirmou que Jesus é Deus e Jesus não repreendeu pelas palavras. E Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Porque a qual dos anjos disse jamais, aqui estamos lá em Hebreus, Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu me serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, todos os anjos de Deus o adorem, os anjos adoram Deus. Esse texto aqui, hoje eu te gerei, nós vamos explicar também nas próximas vezes, porque ele precisa de uma explicação bem prática. Mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Filho, o título de Cristo, que expressa a submissão voluntária da segunda pessoa da divindade, a primeira pessoa, o Pai, do Filho ao Pai, com o propósito de cumprir a redenção. Hoje te gerei uma tradução do Salmo 2,7 pela Septuaginta. Na verdade, no Novo Testamento, os textos que são citados no Antigo, eles usam a famosa Septuaginta, né? No qual Davi declarava o Filho real de Deus na sua coroação do reino. Nunca houve um tempo na eternidade passada sem que Jesus existisse, como ensina João 1, que é o que a gente está vendo desde o começo. Para Jesus, o Pai declarou que ele era seu Filho real. Aonde? No batismo de Jesus, na transfiguração, na ressurreição, na ascensão aos céus. Primogênito, Jesus é o filho mais velho de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Então, qual que é o propósito eterno do Pai? Ele é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, correto? Então, eu hoje te gerei, fala da ressurreição. Quando ele ressuscitou Jesus, o que ele fez? Ele fez o primogênito, o primeiro, porque todos os demais que virão serão o quê? Os próximos irmãos dele. Então, como homem ressurreto, com aquele corpo, todos nós teremos um corpo semelhante a ele. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Esse texto aqui é outra palavra forte, mostrando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sempre será. Então, é onde nós pegamos o famoso texto de João 3,16. Por quê? É a maior explicação que se pode dar. Deus é o maior. Amor, o maior mandamento. Ao mundo, o maior alvo do amor de Deus. De tal maneira, a maior intensidade, que deu a maior dádiva, a graça. O seu Filho unigênito, a maior expressão de Deus. Para que todo, a maior abrangência, para que todo o que nele crê, a maior condição, o que nele crê, não pereça, a maior condenação, mas tenha a maior conquista, a vida eterna, a maior esperança. Esse é chamado o texto
maior. A encarnação. E aí tem aquele texto ainda lá de João, o capítulo que a gente começou. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitar aqui, esquedu, significa morar em uma tenda, cabana ou tabernáculo, enfatizando uma morada provisória. Quer dizer, Jesus veio aqui. Qual foi a cabana? Na verdade, o verbo, a gente pode dizer assim, o verbo sempre foi Deus, mas nem sempre foi Jesus. Ele se tornou Jesus quando ele habitou aqui, né? Então a cabana dele foi o corpo humano que ele usou. Ele usou aquele corpo, morreu, ressuscitou e voltou ao Pai. Tudo isso será isso, um detalhe. Então, Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E a gente pode ver isso, a matéria, sólido, líquido e gasoso. São três. O sol é luz, calor e poder. O tempo, presente, passado e futuro. O espaço, amplitude, extensão e altitude. A música é melodia, ritmo e harmonia. Tudo é três, mas é um. O átomo, prótons, nêutrons e elétrons. Todo mundo estudou isso na escola, né? Prótons, partículas de carga positiva, nêutron, a partícula desprovida de carga elétrica, e o elétron, partícula de carga negativa. E o homem, ele é corpo, alma e espírito. Quantos que a gente vê? Corpo, alma e espírito. Se a gente pudesse ver, seria mais ou menos isso, né? Então o espírito, que é a consciência, a alma, a sede da vontade, o corpo, a consciência do mundo, aquilo que você vê. Então, uma equação sobre Deus. Ele é um só Deus, não o triteísmo. Não são três deuses. Três pessoas, não o unicismo, não é só uma pessoa. Os três são Deus, não ao unitarismo. Então Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Um só Deus, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro 1:2. Então está aqui, da própria maneira de escrever, né, dos apóstolos. Mateus 28. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13:14. Está aí. É um só Deus. E esse texto que muitos condenam e não aceitam, pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. 1 João 5:7. Por que é que grande erro, que gerou tantas heresias, porque é um grande erro tentar explicar Deus negando ora ao Pai, ora ao Filho, ora ao Espírito Santo? Então, os unitaristas negam o Pai, o Espírito Santo são os arianos, enfim, cada um. Por que é um grande erro? Primeiro, ninguém jamais viu Deus. Está lá João 1:18. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então veja bem, como que se vai explicar algo que nunca se viu? Ninguém jamais viu Deus. Deus é invisível. 1 Timóteo 1:17. Ora ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo 1:17. Se Deus é invisível, dá para imaginar como Ele é? Não. Não tem como imaginar uma coisa invisível. Nunca ninguém viu e Ele é invisível. E mais? Invisível, quer dizer, o que não pode ser visto, o que não se deixa conhecer, o que não pode ser visto ao mundo. Deus não pode ser visto. Ao imaginar como Deus é, você estará criando um ídolo. É só pela fé. Então não adianta querer imaginar como Deus é. Você vai criar um ídolo, porque ninguém viu Deus como é. Deus é Espírito, está João falando 4:24. E é necessário que o adorem em Espírito e em verdade. Espírito e em verdade. Sem imagens, né? Deus é Espírito. Olha, não vão me dizer aí que Deus é um Espírito. Isso está errado. Deus não tem corpo. A sua substância, a sua característica, não faz parte da natureza física e material. Por isso Deus é invisível e jamais pode ser visto por alguém. Então Ele é o ser espiritual. Ele é invisível, ninguém viu. Então não adianta querer imaginar como é que é. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e Ele é o segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8:26-27. Inexprimíveis, amaleitos, a palavra quer dizer
que não dá para serem colocadas em palavras humanas. Se a comunicação entre o Espírito Santo e o Pai é feita com palavras que não dão para serem explicadas em palavras humanas, quanto mais não dá para tentar explicar a Trindade Divina, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então não adianta querer explicar isso. Não adianta querer dizer, mas são três. Veja bem, Ele é Espírito, é invisível. Deus é invisível, há um só Deus. Só existe um Deus. Deus é invisível, porque Deus é Espírito. Por isso ninguém jamais viu Deus. Imaginar como Deus é, criamos um ídolo. Ensinar que Jesus Cristo não é Deus, ensinar que o Espírito Santo não é Deus, é criar heresias e negar o ensino da palavra de Deus. Aqui cabe bem o princípio ensinado por Deus através de Moisés. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, 29. Aquilo que nós não foi revelado, não adianta querer imaginar. Mas um dia veremos como Ele é, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Apocalipse 22, 3, 4. Um dia, todos os salvos, todos nós salvos, veremos a Deus como Ele é. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Atos 20, 28, está pegando Atos. O rebanho sobre o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Olhai, Ele manda cuidar, se esforçar, um pastor cuidar do outro também. Bispo, episcopo, supervisor. Na verdade, pastorear. No Novo Testamento, bispo, presbítero e pastor é a mesma pessoa. O que muda é a função. O bispo, o supervisor, que supervisionava e visitava as igrejas, muitos deles eram assim. O presbítero, o administrador, e o pastor é aquele que cuida mesmo, que supre as necessidades do rebanho, está ali alimentando. Igreja, eclesia, reunião. O que significava essa palavra no original? Quando Jesus a usou? Uma reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares para algum lugar público. Era isso que significava a igreja. Assembleia, congregação, palavra usada para a convocação do exército para se reunir, composta de ex, fora de, e kalel, chamar em alta voz. Então, o que é a igreja? A reunião dos cidadãos chamada para fora dos seus lares para um lugar público. E era a convocação do exército. Jesus pega essa palavra para designar tanto a congregação cristã local como o corpo de Cristo. Então, qual é a igreja que você é? Da única. Só tem uma, a de Cristo. A igreja, o corpo. A gente se congrega aqui. Se congrega ali, mas só tem uma igreja. Então quando pergunta assim, de qual igreja você é, irmão? Da única, só tem uma. Jesus Cristo só tem uma igreja. Mas a igreja lá fulano, não. O que eles dizem não importa. Jesus tem igreja que é aqui. Pessoas que estão no corpo, pessoas salvas, correto? Então, qual igreja você é? Eu sou da única, a igreja de Jesus Cristo. Resgatou. Propriedade exclusiva, isso nós vamos explicar depois com detalhes. Deus comprou com o seu próprio sangue. Olha aí, Deus comprou com o seu próprio sangue. O contexto menciona Deus e o Espírito Santo, as quais a palavra sangue não pode ser aplicada. O Espírito Santo não veio à terra em um corpo humano, certo? O Pai também não. Deus comprou com o seu próprio sangue. Deus aqui não é o Pai, porque o Pai também não veio à terra no corpo humano. O contexto só permite aplicar a palavra Deus a Jesus Cristo, sendo, portanto, outro texto que afirma categoricamente que Jesus Cristo é Deus e está de acordo com o que o apóstolo Paulo escreveu. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. 1 Timóteo 3,16. Está bem claro aqui. Está bem claro aqui que Jesus Cristo é Deus, porque a ênfase desta mensagem, que a gente viajou um pouco em alguns textos, mas é enfatizar aquilo que muitas heresias até hoje tentam negar. Quando se nega que Jesus Cristo é Deus, você está fora do ensinamento da Escritura. Esta foi a mensagem de Jesus, esta foi a mensagem dos seus apóstolos, e nós vimos em Atos também. Esta era a mensagem da igreja primitiva, a igreja do Deus. Então, todo o povo de Deus, sempre creu e pregou assim. Então, para a próxima semana, se Deus quiser,
nós vamos dar continuidade a essa resposta aí. Hoje aprendemos, vimos Jesus Cristo, Deus. Semana que vem nós vamos para o segundo pilar, segunda parte do Evangelho, que Ele se encarnou. Agora nós vamos ver que esse Deus que você entendeu hoje, Ele veio aqui morar conosco. E é isso que nós vamos estar conversando. Amém? Amém. Obrigado. Deus te abençoe.